Saudações memeárquicas, eu sou Rodrigo Goulart, professor de História. Este é o canal Memearquia e é um prazer falar com você. O vídeo de hoje ele trata sobre Satanás. E eu não estou falando do gatinho ou do cachorrinho de Dona Clotilde, mas daquele ser que teima em desaparecer com meus potinhos de plásticos. Ah, Rodrigo, com as tampas também? Que tampa? Vamos deixar isso para lá. E na verdade o vídeo ele não fala exatamente sobre o Satanás, mas ele fala sobre um livro chamado Este Mundo Tenebroso e os contextos históricos que envolvem esse livro. E o que isso tem a ver com o Satanás? Vamos lá percorrer essa trajetória. Então, esse livro, Este Mundo Tenebroso, é um livro que, se você já foi evangélico, principalmente de uma linha pentecostal, você já ouviu falar desse livro. Eu já fui evangélico e de uma linha não pentecostal, de uma linha calvinista, protestante, e ouvi falar e li esse livro, Este Mundo Tenebroso. É um livro muito famoso entre os evangélicos, teve uma quantidade enorme de exemplares vendidos, e ele foi lançado originalmente nos Estados Unidos no ano de 1986. E o escritor desse livro é um canadense, ele ainda está vivo, Frank Pereira, e o autor, ele sendo canadense e criado nos Estados Unidos, ele foi criado dentro de uma tradição da Igreja Assembleia de Deus. Lembrando que a Igreja Assembleia de Deus, ela foi formada nos Estados Unidos no ano de 1914, a partir da agremiação de grupos pentecostais. E lembrando que o pentecostalismo ele surgiu no início do século XX, também nos Estados Unidos. E o que é o pentecostalismo? De maneira geral, o pentecostalismo ele é um movimento religioso cristão que surgiu no início do século XX, dando uma importância aos chamados dons do Espírito Santo, aquela pessoinha lá da Trindade cristã. E inicialmente, principalmente, ao chamado dom de línguas, ou os dons de línguas. Então, para o movimento pentecostal, aquele evento que é narrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, em que o Espírito Santo capacita os cristãos de falar em línguas diversas, não foi um evento isolado que ficou no passado. Para os pentecostais, esse evento ele se repetiu na história e continua se repetindo. O Espírito Santo continua sendo derramado e os cristãos ou fiéis continuam sendo capacitados a falar em línguas estranhas e receberem outros dons espirituais, como o dom de cura. Então, de forma geral, essa é a crença pentecostal, essa ênfase na presença ou na invocação do Espírito Santo e esses dons do Espírito Santo, principalmente o de línguas e posteriormente as aparições ou as manifestações das curas, né, físicas. Então, essa é a ideia do movimento pentecostal. E repetindo, a Assembleia de Deus ela nasceu no ano de 1914 da agremiação nos Estados Unidos de alguns grupos, algumas congregações pentecostais. E o autor de Este Mundo Tenebroso, ele cresceu nessa tradição da Assembleia de Deus. E ele lança esse livro, Este Mundo Tenebroso, no ano de 1986. Então, do que trata o livro? Qual é a narrativa, qual é a trama do livro Este Mundo Tenebroso? O livro ele fala de uma cidade, essa ficção, né? Fala de uma cidade nos Estados Unidos que está sendo tomada por uma associação, por uma agremiação, por uma organização secreta que tem seus braços oficiais, empresariais, em outros postos, e essa organização secreta está tomando uma pequena cidade por meio da compra de propriedades, se filtrando em postos importantes da cidade. Ela está tomando a cidade em suas dimensões políticas, econômicas, culturais e intelectuais. Só que, na trama do livro, essa organização, na verdade, ela é uma fachada ou ela é controlada por forças espirituais demoníacas. Essa aí é a trama do livro. Só que essa organização ela tem dois desafios ou duas resistências nessa cidade. Uma é um jovem pastor, que é um homem de oração, um homem de muita fé, e por meio da sua oração
muitas das tramas dessa organização são detidas, e um jornalista que é representado como aquele típico protestante americano que tem ele tem uma filiação tradicional à igreja, mas ele é mostrado como um homem que não tem tanta fé assim, ou que já não tem mais fé, mas ele é um homem, ele é um jornalista, ele é um investigador, então ele está recolhendo dados que irão prejudicar os projetos dessa organização secreta. Então, a organização ela vai se lançar contra esses dois homens, contra o homem de fé e esse homem da razão que está reunindo dados, né, contra essa organização. E uma das formas de ataque, no caso do jornalista, será através da família. Esse jornalista tem uma filha que está na faculdade da cidade, e nessa faculdade ela está tendo aula com uma professora, né, de uma disciplina que tem a ver com psicologia, e essa professora é uma filiada dessa organização controlada por forças satânicas. E essa professora está usando os métodos da sua aula, do seu ensino, na verdade, para infiltrar ideias maléficas, malignas na mente dessa moça, colocando essa moça contra a família, contra as pessoas em volta e colocando ela a favor do plano maléfico de tomar aquela cidade. Então, a trama ela acontece em dois níveis. Existe o nível espiritual, que é o não físico, em que anjos, demônios estão disputando, lutando, e existe o nível físico, que é os humanos, a cidade, a universidade, empresas, e esses dois planos eles têm uma comunicação. As orações do pastor, por exemplo, interferem desfazendo os planos maléficos dos demônios e dando força para os anjos, e os anjos lá agem impedindo que os demônios toquem nesse pastor. Então há uma comunicação entre esses dois mundos, o espiritual e o mundo material. Então essa é a trama deste mundo tenebroso. E quais seriam os contextos que envolvem ou que envolveram a produção e para que esse livro se tornasse um best-seller, um livro muito vendido, muito disseminado no Ocidente? Lembrando que ele foi escrito em 1986, ou seja, década de 80. Então, para entender o fenômeno do livro, é importante nós entendermos o contexto ou os contextos da década de 1980, e nós vamos nos centrar nos contextos dos Estados Unidos, os anos 80 nos Estados Unidos. Qual o primeiro contexto que nós poderíamos citar? O primeiro contexto é um contexto religioso. O que acontecia nos Estados Unidos naquele momento? Para ser mais exato, no final dos anos 80, os Estados Unidos viviam uma mudança religiosa com o surgimento da chamada teologia do domínio. O que era a teologia do domínio? Uma ideia, um pensamento religioso de que o cristão, no caso o evangélico, ele tinha a missão de impor onde ele estava o reino de Deus, a vontade de Deus. Então as funções, os postos ocupados pelo cristão não era apenas para ele trabalhar, ou para ele sobreviver, ou para ele se relacionar, mas era um local, uma janela para ele colocar o reino de Deus e subjugar aquele local ao reino de Deus. Então eles ocupariam um local de liderança ali, subjugando aquele local que poderia ser um posto de trabalho, poderia ser um partido político, uma empresa, um país, à vontade de Deus, a teologia do domínio, que ela começa a tomar mais forma no final dos anos 80, mas se você lê o livro, você encontra muitos elementos dessa teologia do domínio nesse livro, neste mundo tenebroso. Então, por ser um homem, o autor, um homem que cresceu num meio pentecostal, e a teologia do domínio nasce no meio pentecostal, é complicado não encontrarmos aí uma comunicação entre o surgimento da teologia do domínio, que depois se disseminou para fora dos Estados Unidos. Ela está presente, se você olhar, eu posso indicar leituras que falam sobre a teologia do domínio no Brasil e também nos Estados Unidos, ela ainda está presente. Mas pelo menos esse contexto, a segunda metade dos anos 80, em que o livro é escrito e a teologia do domínio está aí emergindo, é possível perceber uma comunicação, se você lê o livro ou se você já leu o livro, entre a teologia do domínio e
a trama que está aí no livro Este Mundo Tenebroso, porque os anjos e demônios ali estão disputando um território, né, que é a cidade ali, e na verdade representa a humanidade, que representa o planeta Terra, né, que representa todos nós. Então é possível perceber ideias dessa teologia do domínio no livro. Então, se o mundo ou o ambiente ele está sob uma ameaça satânica, cabe ao cristão, ao fiel, ao evangélico, se posicionar contra, defender esse território por meio da oração, por meio da sua espiritualidade. E isso aparece no livro. Esse jovem pastor representa isso, essa defesa desse domínio do reino de Deus, dessa defesa do reino de Deus naquela cidade, por meio da sua própria presença. Então nós vemos aí manifesta a caracterização dessa teologia do domínio. Um segundo contexto, que também é um contexto cultural, porque quando a gente fala de religião a gente fala de cultura, mas um segundo contexto cultural nós podemos mencionar é do cinema. Dentre diversas características que o cinema hollywoodiano teve nos anos 80, uma delas foi de que os anos 80 foram muito férteis para o cinema de terror. Então, nos anos 80, aquele terror com muito sangue, com aquela característica do assassino que mata muita gente. Então, nessa época, nos anos 1980, surgiram célebres personagens do terror como Fred Krueger, Jason e todos e outros aí que nós conhecemos. Então, isso aparece no livro Este Mundo Tenebroso? Não muito. Esse tipo de terror, né, dos anos 80, um terror descrachado, com muitos sustos. Já o Este Mundo Tenebroso é um livro de mais suspense. Aparece em alguns momentos umas representações mais escrachadas de demônios, descritos como figuras horrendas, que se aproximam dessa descrição do cinema de terror dos anos 80, que é esse terror escrachado. Mas, na minha leitura, discorde aí se você quiser, o terror que está ali no Este Mundo Tenebroso é muito mais aquele terror dos anos 70, que é um terror marcado pelo suspense, pela figura de uma seita misteriosa que está conspirando, geralmente uma seita satânica, como o caso de O Exorcista, e não é dos anos 70, é de 68, o Bebê de Rosemary. Mas eu encontro muitos elementos do Bebê de Rosemary aqui em Este Mundo Tenebroso. Então não há como negar que o cinema dos anos 80 de terror ele tem uma sombra dos anos 70. E para mim, Este Mundo Tenebroso, o livro, ele é muito mais parecido com o cinema dos anos 70, de terror dos anos 70, de que o cinema de terror dos anos 80. Então seria um contexto cinematográfico aí de Este Mundo Tenebroso. E também é importante lembrar, né, de um terceiro e último contexto, que é um contexto social, político e econômico. O que os Estados Unidos viveram nos anos 80? Os anos 80 para os Estados Unidos foram os anos da era Reagan, Ronald Reagan, que governou os Estados Unidos de 1981 a 1989. E o que Ronald Reagan tem a ver com Este Mundo Tenebroso, um livro cristão sobre demônios que querem tomar uma cidade, de forma geral? Então vamos entender os dois mandatos de Ronald Reagan, ou entender a economia dos Estados Unidos da década de 80. Na década de 80, os Estados Unidos viviam um momento em que concorrentes importantes no cenário internacional surgiam, principalmente Alemanha, Japão, o que estavam fazendo com que os Estados Unidos ficassem para trás na corrida dentro do capitalismo. Então, uma das soluções encontradas pelo governo Reagan, que era um governo conservador, foi de enxugar a máquina estatal, na ideia ou na proposta de trazer uma maior agilidade ou produtividade para o país. Então, há um enxugamento da máquina estatal, principalmente, ou em grande parte, pelo corte de investimentos sociais,
o Estado não se posicionando como um criador de empregos. Então isso fez com que a década de 80 fosse marcada por desemprego, queda de renda nos Estados Unidos. Então isso marcou os anos 80. Ao mesmo tempo, o Ronald Reagan ele marcou a sua gestão, as suas gestões, por um fortalecimento dos ataques ao bloco soviético, o bloco socialista, que já estava fragilizado naquele momento, mas ele cria dá uma aquecida na Guerra Fria, né? Ele promove uma corrida armamentista, né, no país. Então isso marcou a era Reagan. Ao mesmo tempo, antes mesmo do Ronald Reagan ganhar, há um contexto interessante de se lembrar que ele ganhou por uma coalizão, né, foi apoiado por uma coalizão altamente cristã. E esses grupos cristãos que apoiam o Ronald Reagan no início dos anos 80, eles são um desaguar, podemos dizer assim, de uma reação àqueles movimentos lá nos anos 60 por direitos iguais, movimentos por mais direitos às mulheres, à população LGBT, às populações não brancas. Então há uma reação a esses movimentos que vai desaguar nessa coligação, explicando de maneira mais simples, no início dos anos 80, que apoiará o Ronald Reagan na sua eleição. E o Reagan eleito, ele terá todo um discurso direcionado para essa coligação, essa coalizão cristã. E não apenas o discurso, ele colocará no seu governo elementos dessa coalizão, mais ligados a essa linha mais conservadora, mais dura do movimento evangélico dos Estados Unidos, ou do movimento cristão, dos movimentos cristãos dos Estados Unidos. Então, os governos Reagan foram marcados aí nos anos 80 por uma grande presença desses cristãos conservadores, dessa linha mais conservadora no seu governo. Sendo que Este Mundo Tenebroso ele foi escrito nesse clima político, né, dessa grande presença, dessa direita cristã governando o país, com um discurso por valores cristãos, defesa de valores cristãos, e isso é bem presente no livro. Há um momento que textualmente é dito que a tal organização que é manipulada por forças satânicas, ela se articula para que no Congresso dos Estados Unidos fossem aprovadas leis contra os valores judaico-cristãos. Então é quase que se tivesse o discurso do Ronald Reagan ali presente dentro do livro. Então é impossível ignorar esse contexto político no qual Este Mundo Tenebroso ele foi escrito. Então foram esses contextos, né? A teologia do domínio, né? Essa sombra do terror dos anos 70, que é presente ali no livro, esse terror mais voltado para o suspense, e também o contexto político dessa direita cristã mais conservadora no poder, que fica no poder nos anos 80, né? No momento de crise econômica, no momento de desemprego, de concentração de renda. Então, este foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, dê o seu joinha, inscrevam-se no canal, ative o sininho. Lembre que o Memerquia também está no Instagram e no Facebook. Siga o meu trabalho por lá também. No mais, vou ficando por aqui. Um grande abraço e fiquem bem.